Olá você telespectadora, olá você telespectador do Opinião Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira aqui na TV Cultura, que vai ter comentários, análises da executiva do varejo automotivo Cris Aragone, da nossa equipe, também do empresário André Ursini, comentarista do Opinião Litoral, e nós recebemos como convidado hoje o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Recebemos com prazer e honra o secretário aqui. André, o que você sempre quis perguntar para o Marcos e não tinha coragem, hein? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, a Cris. Boa tarde, o Marcos. O Marcos é um amigo antigo. Vou confessar aqui, Paulo, que antes dele entrar na política, ele já me atendia na empresa onde ele trabalhou durante muito tempo, quando eu comecei o Andaraguá. Então você já perguntou para ele tudo que você queria? Tudo que eu queria, eu já conversei com o Marcos. Conversamos muito sobre meio ambiente, sobre projetos e principalmente sobre como facilitar a vinda de empresas para a Baixada Santista. É uma das coisas que eu mais converso com o Marcos sobre isso. Boa tarde, Marcos. Pode explicar como é que facilita a vinda de empresas para a Baixada Santista? Você já explicou para o André, mas não explicou para a telespectadora, para o telespectador. Olha, Paulo, muito legal fazer parte aqui da bancada com vocês, André Ursini, a Cris, é um prazer, uma honra estar aqui. E realmente, o meio ambiente antigamente sempre foi visto como um entrave, como aquele que atrapalhava os cronogramas de implantação de obras. Não que a gente tenha eliminado todos os problemas, mas a gente busca, na posição, ter uma interlocução positiva, construtiva. A gente sabe o quanto custa a mobilização do empresário para escolher uma região e investir nessa região. E dentro da nossa área de atuação, aquilo que a gente puder agregar equilíbrio entre aquilo que é ambiental, empreendedorismo, a gente está buscando. Agora, é o ponto. Você é secretário de Meio Ambiente de Santos. Você tem essa sintonia, tem essa sincronia, melhor dizendo, com os outros secretários de Meio Ambiente da Baixada Santista, os outros 8? Olha, excelente a tua pergunta. Hoje eu sou coordenador da Câmara Temática de Meio Ambiente do Condesb, então de toda a região metropolitana dos 9 municípios, escolhido pelos secretários. Então, graças a Deus, eles me deram também essa oportunidade de falar em nome dos municípios. E, de alguma maneira, a gente precisa ter consenso, a gente precisa encontrar caminhos de diálogos, porque a Baixada Santista é um case especial. Nós vivemos aqui muito próximos, uma cidade da outra. Nós compartilhamos virtudes e problemas. E nada melhor do que trabalhar junto, pelo bem da nossa região. Então, hoje, a resposta é sim, a gente tem um diálogo muito franco. Hoje, antes de entrar aqui, eu estava conversando com o secretário de Meio Ambiente de Praia Grande e com o secretário de Cubatão. Então, a gente mantém quase que uma rotina diária de diálogo. Gostou de ouvir isso, Cris? Gostei, você inclusive. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Libório, André, a todos que nos escutam. Você antecipou uma pergunta, eu ia justamente falar isso para o secretário. As questões primordiais, como descarte de entulhos, a questão da reciclagem, saneamento básico, por estarmos numa região onde as cidades geograficamente não têm obstáculos. Você sai de Santos para São Vicente, Santos para Cubatão, muitas pessoas que não conhecem a região nem sabem que você saiu de uma cidade para outra. Então, você tem um ótimo saneamento básico, uma cobertura praticamente de 100% na Praia Grande em Santos, mas você não tem essa cobertura em São Vicente. Vamos falar especificamente do saneamento básico, porque, na minha opinião, é a maior mazela que nós temos nas cidades. E se não tivermos essa sinergia entre os secretários, entre as prefeituras, é enxugar gelo, é isso? Olha, eu acredito que sim, se a gente não tiver uma medida, uma ação conjunta, é só observar o esforço do André durante todo esse tempo para implementar um empreendimento que traz um benefício tremendo para a nossa região também, atendendo todas as prerrogativas ambientais. Se nós não tivermos um diálogo que flua entre as esferas de governo e flua regionalmente, nós, de alguma maneira, saímos da pauta daquilo que é bom para todos os municípios e cada um passa a olhar o seu problema individual, porque a rotina do dia a dia acaba nos absorvendo muito. Então, é positivo. Quando a gente trabalha junto, é muito positivo, é muito melhor para a nossa região. Agora, a Cris está falando especificamente do seguinte: problema de saneamento básico em São Vicente vem dar em Santos. Problema de saneamento básico em Cubatão vem dar em Santos. Assim como os de Santos, que também existem,
por exemplo, no DIC da Vila Gilda, também passam, também é vizinho de São Vicente, né? Com certeza, isso aí, a comunicação que existe, a poluição difusa que existe tanto pelo canal do estuário, quanto também pelo próprio mar, né? A gente sabe que há um prejuízo se houver uma falha em qualquer município, acaba afetando os demais municípios. E a gente precisa, de uma forma unida, também está observando. A Sabesp, ela é a empresa que atende todos os municípios da Baixada Santista. Então, de uma forma unida, nós temos que levar voz à qualidade de saneamento básico para a região toda. Santos hoje tem aquela condição de 100% de água tratada, 98% de esgoto tratado. Mas as moradias irregulares ainda são um problema. E são um problema no Guarujá, são um problema em São Vicente, são um problema em Santos. E você falou muito bem, Paulo, isso acaba prejudicando a balneabilidade da região como um todo, não tem jeito. Quando se associa a Baixada Santista, e nós, de alguma maneira, temos que observar sucessivamente a colocação de bandeiras vermelhas na balneabilidade, como que conjuntamente estamos agindo? A gente precisa antecipar as ações para que na semana que vem nós possamos ter bandeira verde. Essa é uma ação que é necessária. Agora uma pergunta, vamos para um lado positivo, embora possa ser olhado pelo copo meio cheio ou meio vazio, que é a coleta de resíduos sólidos. O país tem uma política nacional de resíduos sólidos, a gente sente que Santos tem tentado se adaptar a essa política nacional, mas o avanço ainda é muito lento, não é? Essa é uma preocupação especial minha. Eu separo o lixo reciclável. Na minha casa eu vejo que todo sábado de manhã o caminhão passa ali. Antes, eu procuro colocar na hora, porque os catadores passam antes e desmancham, né, os caminhões. Mas a gente vai acelerar isso, secretário? Olha, Paulo, assim, a política nacional de resíduos sólidos já existe há mais de uma década e ela estabelece algumas figuras que são importantes. É o poluidor pagador e o protetor recebedor. Quem que é o protetor recebedor? Na realidade é o município, porque tudo acontece nas cidades, tudo acontece nos municípios. Se em toda a cadeia de produção, né, de produtos e de resíduos, se houve falha, se gerou mais lixo do que necessário, quem paga a conta é o município. Nós é que, uma vez colocado o lixo na calçada, a prefeitura é obrigada a retirar. É uma questão de saúde pública, é uma questão de conforto, qualidade de vida, turismo, tudo isso. O lixo foi para a calçada, você tem que retirar. Quanto melhor e mais eficaz for o sistema de coleta, também melhor. O que a gente precisa? Atendendo à Política Nacional de Resíduos Sólidos, Santos vem implementando uma cultura de responsabilidade compartilhada entre as empresas, os grandes geradores de resíduo, a população em geral com educação ambiental e a própria prefeitura, naquilo que lhe compete em promover infraestrutura. Existem alguns resíduos que a prefeitura não pode pôr a mão. Por exemplo, os eletroeletrônicos. A prefeitura não pode, porque é responsabilidade da indústria retirar do nosso meio aquilo que é descartado. Televisão, computador, lâmpadas, pilhas, baterias. Isso é responsabilidade da indústria. Mas compete ao município estimular. Então nós temos feito isso. Nós temos estimulado aquilo que é de responsabilidade da indústria e que a população possa também utilizar esses serviços. Então, cada vez mais coletas de eletroeletrônicos estão sendo instalados, de vidro estão sendo instalados, de latas de tinta estão sendo instalados, para que desonere o município. Agora, André, você é também do setor de supermercados, que é um dos setores mais sensíveis a essa política de coleta de resíduos sólidos. Você sente uma diferença da implantação dessa política em Santos, no ABC, em outras cidades do Brasil? Olha, tem bastante diferença, Paulo. Eu até conversava com a prefeita de Praia Grande, Raquel, na semana passada, que o Condesb deve fazer uma campanha de incentivo, né, à distribuição correta do descarte de lixo de resíduo sólido. Por quê? Porque não adianta Santos ter a campanha, Praia Grande ter a campanha, São Vicente não ter, que está ali no meio. Né? E tudo isso ele está interligado. Quando a gente fala aqui de descarte de resíduo sólido, a gente tem que lembrar que não é só o descarte. A gente está falando aí de um programa de macro-drenagem que a gente tem que ter na região, que não é feito um programa regional de macro-drenagem desde 1944. Então, qualquer chuva que se dê por mais de 15 minutos na cidade de São Vicente, os canais acabam transbordando e já leva o lixo para dentro dos canais, que acaba saindo no canal, que acaba saindo nas praias.
Então, quer dizer, tem que ter todo um trabalho ali, não só de conscientização, mas também tem que ter um trabalho aqui que venha junto com um programa de macro drenagem da região, que venha com o descarte correto e, principalmente, a gente começar a trabalhar esse assunto, como o Libório colocou, na Câmara Temática dentro do Condesb, como um problema regional. Não adianta que a gente tenha ações isoladas de prefeitura dos 9 municípios e a gente tenha só alguns municípios fazendo de forma correta. Então é importante que a gente tenha essa conscientização dos municípios, é importante que ele tenha conscientização dos moradores dessas 9 cidades. Eu sempre cito um exemplo, Paulo, que eu fui conhecer há anos atrás, a região da cidade do Porto. 8 cidades ali formam na região metropolitana da Grande Porto, que eles chamam, e todo esse tratamento de resíduos sólidos é feito por uma única empresa. Não me recordo se é Laipor ou Laibor, alguma coisa nesse sentido, mas é uma empresa que ela faz o recebimento e ela faz o tratamento de tudo isso de 8 cidades ao redor da cidade do Porto. Isso funciona muito bem, o que a gente tem que começar a implementar aqui, porque a gente sabe que é um tratamento caro, absurdamente alto o investimento, que não pode ser feito por uma única cidade. Ela tem que ser custeado aí pela região com o apoio do governo do estado e até com o governo federal. Nós temos um problema na Baixada a ser enfrentado, né, que a gente sabe que tem sido aí prorrogado o prazo do nosso aterro, mas vai chegar um momento que a gente não vai ter mais o que fazer e a gente tem que enfrentar isso. Então esse problema ele tem que começar a ser enfrentado de forma regional, não de forma individual dos municípios. Eu me referi especificamente, eu esqueci de complementar, que era a coleta de lixo sólido reciclável, né? O vidro tem 3 pontos, né, especiais, no aquário, no orquidário e também no jardim botânico. Vidro vira vidro, né? Eu acompanhei vidro vira vidro, eu achei bem interessante. Inclusive, eu fiquei surpreendida, porque não é muito divulgado, né? Você não tem tanta divulgação de uma ação tão positiva. Existe ali uma diminuição na emissão de gases de efeito estufa, em torno de 5%. Eu li a matéria, estudei um pouquinho para perguntar, então eu acho que nós deveríamos expandir, a comunicação deveria ser um pouquinho mais assertiva, para que todos, né, pudessem saber e aumentar, porque tudo é de vidro. A gente tem um descarte de vidro enorme. Você não tem esse tipo de problema com as latinhas, né? A latinha, todo mundo vai atrás de latinha, o catador, ele procura a latinha na praia, enfim, ele já tem ali a latinha como um X de uma renda, mas o vidro não. Existe esse interesse em comunicar, e uma coisa que não ficou muito claro para mim, dando uma olhadinha na matéria, quem se beneficia? Existe uma cooperativa que faz essa reciclagem do vidro vira vidro? Existe catadores de vidro que se beneficiam também desse ecossistema de reciclagem? Olha, excelente análise, né? O vidro, ele realmente vira vidro de uma forma muito fácil, porque o vidro é areia e energia, né? Uma alta e intensa energia. Quanto mais a gente puder fomentar a cadeia de reciclagem do vidro, melhor. Você falou muito bem, Cris. Com relação às latinhas, é difícil você encontrar uma latinha solta na rua aí. Por quê? Porque já tem esse conceito, já tem o valor agregado, já tem um preço específico e tal. O que a gente fez agora, recentemente? A gente implantou 3 pontos de descarte voluntário de vidros, aquário, orquidário e jardim botânico, para que a gente pudesse testar essa logística. Cabe à empresa responsável por esses pontos o recolhimento dessas garrafas e que são colocadas e depositadas ali também. E, inclusive, o vidro plano, caso seja colocado nesse local, que é um outro ponto interessante. O vidro, de qualquer maneira, quando ele é recolhido, ele é triturado e ele volta para a indústria reciclada. É mais uma opção. A coleta seletiva, ela permanece, você pode descartar na coleta seletiva também, normalmente. As cooperativas também separa o vidro e faz a destinação, além dos pontos de coleta específica, né? Exato, Paulo. Esses pontos adicionais, que hoje são 3 e serão 40 até o final do ano, essa é a ideia, que a gente possa oferecer mais um ponto
possível de descarte para a população. Esse é o nosso trabalho. Agora, tem a coleta seletiva que permanece. A população continua descartando na coleta seletiva. A cooperativa que recebe todo o produto de coleta da coleta seletiva faz a separação, faz a segregação e encaminha para a indústria também. São opções. Secretário, qual é o percentual de descarte reciclado que a população? Vamos falar aqui da Santos. Qual é o percentual? E a nível Brasil, quanto que nós reciclamos? Nós somos educados ou nós somos mal educados? Fica a resposta do secretário Marcos Libório para depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, participam hoje como comentaristas a executiva do varejo automotivo, eu troquei a ordem, Cris Aragoni, o empresário André Orsini, e a gente recebe o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. O Marcos Libório agora ele vai mostrar para a gente se ele é bom de número, porque eu vi que ele não consultou o Google no intervalo, e antes do intervalo a Cris perguntou para ele qual era a porcentagem de lixo reciclado em Santos e no Brasil. Vamos lá, secretário, vai pedir ajuda dos universitários, não? Vamos dar um Google? A gente está bastante empenhado nisso há alguns anos, né, Paulo? A pergunta da Cris muito inteligente, porque é uma métrica que a gente precisa aferir, né? Se Santos está no caminho certo ou não. E que está definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Isso, exatamente. É em torno de 2% a situação atual do Brasil, entre 1,5% e 2% de tudo que é descartado é encaminhado à reciclagem. Em Santos, hoje, a nossa realidade está em torno de 7%. Ou seja, muito acima da média nacional e até as demais cidades da Baixada também, que todas agora têm coleta seletiva, todas também implementam de algum esforço nesse sentido. E o que a gente sabe? Mudar uma cultura não é simples, não é eventual, não é simplesmente fazer mutirões de limpeza de praia. Os mutirões são importantes. Os mutirões, eles demonstram todo esse esforço e trazem sensibilidade da população. Então, eles são parte importante dessa mudança de cultura. Mutirão de limpeza, que a gente normalmente faz. Mas, principalmente, você, além de fornecer infraestrutura, você estimular a população a separar e trazer credibilidade ao processo, é o que faz a diferença. Então, o que nós estamos fazendo aqui, conversando de que aquilo que é encaminhado na coleta de vidros vai retornar à indústria, a população passa a acreditar e realmente faz o esforço em casa, porque muitos já fazem. Faz o esforço em casa e dão o encaminhamento direitinho do vidro. Do eletroeletrônico, a mesma coisa. Essa coleta seletiva, ela não é simplesmente a coleta seletiva daquilo que acontece nos recicláveis secos. É o papel, papelão, o metal, que já tem, o alumínio já tem um valor muito presente no dia a dia do cidadão, então o pessoal sabe que não tem latinha sobrando por aí, mas essa mudança cultural é uma coisa que acontece com o tempo e nós estamos no caminho certo. Se saímos de 2% também, há alguns anos atrás, e hoje estamos em 7%, isso leva tempo. Mas estamos no caminho da mudança. Se vira uma atividade econômica, ajuda, porque as cooperativas virando atividade econômica, certo? Daí você vai ter a demanda da compra. O cara vai querer, vai se propor a fazer essa coleta porque ele tem um benefício. Que é o que aconteceu com o alumínio. Com o alumínio, exatamente. Se tiver uma demanda, vira uma atividade econômica, a gente resolve um problema, resolve um gargalo. Agora, vamos falar sobre 3 casos específicos para orientar melhor a telespectador e o telespectador. Metal, papel, papelão, vidro e plástico, todo mundo sabe que é reciclável. O isopor é reciclável? O óleo de cozinha, como é que a gente faz? Ou o óleo automotivo? E questões específicas, assim, como a embalagem do leite, por exemplo, que ela é papelão, mas também é aluminizada por dentro. Essas embalagens deve passar uma esponja com detergente antes de descartar? Como é que faz? Olha, Paulo, vou partir do óleo primeiro, que eu acho que o óleo está mais fácil de exemplificar. O óleo veículo de carro, óleo de motor de carro, ele tem uma logística reversa que as próprias oficinas devem encaminhar e retornar para a indústria. Ele é um resíduo mineral e que precisa retornar à indústria para reprocessamento.
ok? O óleo de cozinha, o óleo que a gente utiliza nas comidas. O do pasteleiro. Do pasteleiro, exatamente, que é até uma boa quantidade. Ele também é reciclável, não pode ser descartado nas pias e precisa ser devolvido em uns pontos de descarte. As escolas municipais, todas, são pontos de descarte também de óleo de cozinha. E alguns pontos de venda acaba tendo também aquela bombona de óleo que normalmente se retorna. Nas escolas municipais a gente tem um projeto, que é o Projeto Municipal de Educação Ambiental nas Escolas, que reverte o óleo recolhido para a Associação de Pais e Mestres. Isso é bom, a turma acaba comprando material para os próprios alunos, com o óleo vendido, acaba revertendo em benefício. E aí você demonstra como uma economia... Pode produzir sabão também, Pode produzir sabão, oficinas, tem muita coisa boa. O óleo, ele já tem essa cadeia estabelecida, a cadeia de negócios estabelecida, economia circular, e pode voltar. Os demais itens, eles têm um valor agregado. E aí, juntando aqui, tentando responder as duas perguntas, vai muito da capacidade de negociação das próprias cooperativas. A prefeitura, como prerrogativa de contrato, entrega à cooperativa o produto da reciclagem, o produto recolhido da coleta seletiva. Então nós entregamos, a população precisa separar, precisa acreditar e a gente entrega diariamente na cooperativa tudo que é recolhido na coleta seletiva. A cooperativa, ela faz a separação do que é papel, papelão, plástico, tudo isso e faz a negociação de volta para a indústria. E aí nós temos investido também há algum tempo nessa capacitação através das associações. A Associação dos Produtores de Produtos Higiênicos, por exemplo, eles investem na capacitação das cooperativas para que eles possam de alguma maneira ter maior eficácia nessa negociação de produtos. E o isopor e o leite? E o isopor. Vale a pena a gente passar um detergente? Por exemplo, uma embalagem de salsicha ou linguiça, bacon, vale a pena passar uma esponja com detergente antes de descartar? Olha, essas embalagens que tem restos de alimento, né, a gente costuma falar só joga uma aguinha e descarta. A aguinha é só para não ter roedores bicho ou insetos ali enquanto tiver. Porque, na realidade, tudo isso acaba sendo reprocessado. Né? Então não precisa lavar a embalagem com detergente e tudo, não precisa fazer isso. Mas, se tiver algum resto de alimento visível, alguma coisa, aí você passa uma água e tira o excesso. Tá? O isopor, se você me permitir... O isopor e embalagem do leite também, porque tem manta térmica feita com embalagem do leite, não tem? Tem as empresas que são de embalagem de caixinha e tal, elas também têm uma série de programas de recuperação e eles reutilizam em projetos sociais, fazem forros de residências menos favorecidas com embalagens de leite. Isso pode ser reprocessado, sim. O que acontece é que alguns produtos, a reciclagem é tão cara que inviabiliza a cadeia, que é o caso do isopor. E aí você precisa ter uma grande quantidade, uma logística hoje que é complicada, porque o isopor é grande volume, é levinho e você não consegue. Então tem uma empresa em Jundiaí que ela faz reciclagem, mas para ele vir buscar aqui tem uma série de dificuldades. Ele começa a fazer a conta, acaba não vindo. E aí o isopor, apesar de ser reciclado, ele tem baixo valor agregado. Olha, Libório, a gente acabou de passar um período eleitoral aí, a gente conversou muito com alguns candidatos, né, sobre vários aspectos diferentes do que a gente entende que o próximo mandato de deputados precisa estar preparado. Falei muito sobre o metaverso, que é algo que não há legislação específica sobre isso, mas também falei muito sobre a questão do cálculo de distribuição do ICMS. Por quê? Porque nós tínhamos há 20 anos atrás, Paulo, quando eu fui secretário lá na cidade de Praia Grande, consegui levar a loja Decathlon para Praia Grande, porque eu provei para os acionistas franceses que a taxa de arrecadação de lixo da cidade de Praia Grande entre março e novembro, dividido por 400 gramas, que era o que cada brasileiro produzia por dia, naquela cidade passavam 600 mil pessoas
né? Então, eu consegui provar, através da taxa de arrecadação de lixo, que a população dobrava fora do período de férias. Porque a gente, quando fala de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até o carnaval, a gente sabe que a população das cidades daqui do litoral aumentam bastante. Hoje, nós estamos quase 18 anos depois disso, me preocupa porque o brasileiro hoje está produzindo algo em torno de 600, 650 gramas por dia de lixo, o que é um aumento de 50%. Por quê? Porque com o incremento do e-commerce, hoje ficou muito fácil você comprar mercadorias, senta no seu computador, vê o preço, só que essa mercadoria, normalmente, quando a gente vai receber ela em casa, comprada através do e-commerce, ele vem de outros estados, porque o ICMS no estado de Minas é bem reduzido do que do estado de São Paulo. E de cidades que fazem fronteira com o estado de São Paulo, às vezes a 120, 130 quilômetros do estado de São Paulo, as grandes magazines montam o seu centro de distribuição e acabam tirando dali, emitindo a nota fiscal por ali e distribuindo para as cidades aqui da região, assim como todo o estado de São Paulo. O que me preocupa, Libório, é que esse aumento de 50% aí de arrecadação de lixo por habitante, né? E nós não temos, porque a gente sabe que quando você emite a nota fiscal de compra de uma geladeira, por exemplo, que envolve o isopor, envolve o plástico para descarte, e envolve aquela madeira que às vezes ela vem para reforçar, para não amassar, para não ter quebra durante o transporte. E isso fica a cargo do município recolher, sendo que você não tem benefício com a entrada do imposto, porque o ICMS foi emitido por outro estado, só que você fica com o ônus de retirar e principalmente de descartar corretamente isso. Então eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter essa discussão, que nós temos que hoje encontrar uma forma da distribuição do cálculo do ICMS que também remunere o município, porque ele está hoje só com o encargo de retirar, mas ele não tem benefício nenhum de receber algo por outro estado que geriu aquele serviço. Então, hoje, a minha preocupação, principalmente com os deputados federais eleitos da nossa região, é que a gente tem que abrir uma discussão para a sociedade entender isso, porque aumentou muito o número do nosso volume, a quantidade de lixo gerado. Nós aumentamos 50%. Então, nós temos que pensar de uma maneira que não onere cada vez mais o poder público municipal, que é aquele que recebe a menor fatia, né, de impostos, o maior é o federal, depois o estadual, e o municipal é o menor. E ele fica com o maior problema, que é o descarte. Então, a gente tem visto as grandes lojas de e-commerce, como o Mercado Livre, todo dia os carrinhos parando na porta, distribuindo mercadoria, só que a gente não tem feito um trabalho de remunerar melhor os municípios para poder fazer o descarte disso. Isso é uma coisa que tem me preocupado. Eu tenho conversado muito com os deputados eleitos e principalmente com as autoridades. Você é uma pessoa envolvida no meio ambiente, vereador, secretário de meio ambiente, tem que trazer essa discussão para o CONDESB, para que a gente também consiga conversar com o governo do estado, porque algo precisa ser feito no cálculo dessa distribuição do ICMS. Com certeza. Os números batem, subiu 50% depois da pandemia, o descarte de lixo por habitante? Gente, por favor. Não, então, você estava falando e eu estou aqui pensando, não sei se é válido, mas, por exemplo, a logística reversa. O mercadinho, a padaria está sempre próximo à casa da pessoa, sem onerar, lógico, o comerciante, porque eu sou aqui a defensora número 1 do empresário, mas sem onerar, mas para que você estipulasse a logística reversa nos supermercados, nos mercadinhos e nas padarias, que ali está tão próximo da casa das pessoas, sem onerar, mas ou talvez até com incentivo fiscal. Você está falando do ICMS que a prefeitura perdeu a arrecadação, mas algum estímulo para o comerciante, e daí sim nós iríamos multiplicar toda essa cadeia de não é que a prefeitura perdeu, ela não tem, Cris. Ela não tem. Ela precisa passar a ter. O cálculo de distribuição do ICMS precisa ser revisto. Então, o município precisa passar a ter um benefício na distribuição do ICMS pela coleta de algo que outro estado produziu. Né? Então, esse isopor, esse plástico que vem na embalagem das mercadorias, que vem tudo do comércio eletrônico, acaba ficando aqui, no quintal do município, e eu tenho que retirar. Só que eu não estou ganhando nada por isso. Legislação, a reforma tributária, é isso? Vamos lá, Marcos Libório. Olha, a abordagem ela é excelente, né? Hoje em dia, quem paga a conta realmente de toda essa cadeia logística é o município, né?
E cada vez mais a gente entende que o município tem sido sobrecarregado por uma ineficácia de cobrança das responsabilidades no caso da logística reversa. Nós, de alguma maneira, não podemos colocar a mão naquilo que é de logística reversa, nós não podemos, o município não pode recolher pilhas e baterias, senão o Ministério Público vem e nos prejudica de alguma maneira nos processos, e aí a gente tem que estar atento a isso. Agora, a cobrança desde o licenciamento de atuação dessas indústrias e empresas que trazem resíduos para a nossa cidade é que precisa acontecer numa ação partilhada com o próprio Estado, que é, por exemplo, o caso da CETESB. Sim. Durante o licenciamento da atividade, pode exigir também que haja um estabelecimento de logística reversa clara nos municípios onde atua. Agora, já existe também a responsabilidade daquele agente intermediário, aquele que comercializa, aquele que vende, aquele que se beneficia da cadeia de negócios em também responder com a logística reversa e recolher. Por isso que as lojas acabam participando da cadeia de logística reversa. Elas recolhem aquele produto. Como eu dei o exemplo da tinta. A tinta já existe, acordo setorial nesse sentido de que as latas de tintas sejam recolhidas naqueles pontos de venda e levados embora pela indústria. Tudo isso precisa amadurecer. Como o André falou muito bem também, isso é uma questão de negociação para que a gente possa ter uma alteração legal e que a conta não fique somente com o município, ou que de alguma maneira, se a conta for permanecer com o município, que venha uma receita agregada aí também. Então precisamos sim, hoje quem está pagando a conta é o município. É a prefeitura. É a prefeitura. São as prefeituras, né? Não estou falando aqui em causa própria, porque a gente tem muita atenção com isso mesmo, mas as prefeituras como um todo acabam pagando toda a conta dessa cadeia logística. Tudo que vira lixo nas cidades, a conta quem paga é a prefeitura. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco, participam nesta segunda-feira a executiva de varejo automotivo Cris Aragoni, da nossa equipe de comentaristas, o empresário André Orsini, também da nossa equipe, e o secretário de Meio Ambiente de Santos, que a gente recebe com muito prazer aqui, o engenheiro Marcos Libório. Marcos, uma questão que não é, veja bem, eu sei que não é da Secretaria de Meio Ambiente, é da Secretaria de Serviços Públicos, mas muitos telespectadores reclamam da poda de árvores, de passarinhos desorientados. Você não pode conversar isso com o Wagner Ramos, que é o secretário de Serviços Públicos? Olha, Paulo, a gente conversa direto a respeito disso, né? Existe uma legislação em Santos, né, que desde 2017, que busca o regramento das podas, né? O serviço de podas, a população acaba atribuindo muito à Secretaria de Meio Ambiente, mas eu falo, não tem uma serra, não tem um serrote, pode vasculhar a Secretaria de Meio Ambiente inteira, não tem uma mão de obra que seja para podar a árvore, é em serviços públicos. E antes até da gente falar, a gente precisa entender que a árvore em ambiente urbano, ela precisa ser protegida sim, de alguma maneira precisa ter uma inteligência agregada para que as podas não ocorram na época da florada, para que as podas respeitem o período das aves, inclusive aves migratórias, sim, que Santos é rota de aves migratórias. A gente precisa ter essa inteligência agregada com certeza. Mas a árvore também ela precisa permitir a visualização das placas, sinais de trânsito, a própria iluminação pública precisa estar desobstruída para que a população tenha segurança ao caminhar da rua. O que eu quero dizer com isso? A árvore simplesmente não pode ser deixada na calçada a seu bel prazer. Ela precisa passar por um processo de manutenção. Isso a gente tem buscado conversar bastante com a Secretaria de Serviços Públicos. Nós tivemos um caso recente de podas que são podas acima de 50% da copa. A legislação, ela diz que a poda acima de 50% da copa, ela é proibida, e que só em caso de risco pode acontecer. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, alguns engazeiros que foram
podados nesse sentido, e a poda foi uma poda bastante drástica, estavam apresentando risco de equilíbrio, ou seja, elas poderiam cair a qualquer momento. Então, conforme essa justificativa, com laudos assinados por engenheiro agrônomo, nós, como Secretaria de Meio Ambiente, temos que, de alguma maneira, entender que a medida foi correta. Agora, precisa sim, é por isso que a gente conversa, dialoga bastante, para que possa haver uma inteligência agregada, uma estratégia agregada nos serviços de podas na cidade, porque é um dos serviços mais solicitados na ouvidoria. É um dos serviços mais solicitados aos serviços públicos. E o que eles buscam é realmente atender. A população não gosta, né, de ver cortando árvore. A população pede a poda, mas o secretário colocou com muita propriedade. Tem que respeitar a florada, o período de reprodução das aves, né? É verdade, foi muito assim, a inteligência na poda. Eu achei que escolheu as palavras certas e quem está nos ouvindo vai entender muito bem. Nós tivemos um acidente terrível lá em São Vicente. Quem não lembra daquela figueira gigantesca de muitos e muitos anos? Eu era mocinha, namorava ali naqueles banquinhos. Quantos anos aquela figueira veio a cair, né? E teve uma morte de uma pessoa que estava se abrigando do vento, dos raios. Era uma ambulante, ela ficava sempre ali. Então é muito triste, realmente as palavras foram corretas. Eu não gosto de ver cortando árvore. A gente começa a querer se meter no trabalho da zeladoria da cidade. Precisa mesmo? Daí você olha para ver se tem placa, se tem fio, quer se meter, mas ele escolheu as palavras, o secretário tem razão. E a gente é aquele que planta a árvore, né? A gente protege as árvores, meio ambiente planta, a árvore é a qualidade de vida. O que acontece é que nós temos que lidar com um acervo, que é um acervo muito antigo. São árvores plantadas há 30, 40 anos atrás, sem nenhum critério. Né? E a cidade evoluiu, tem essa dinâmica urbana, que ela precisa ser respeitada também. Em algum momento, há um conflito. Esse conflito a gente tem com inteligência, com sistema, com observação, com trabalho em conjunto. É isso que a gente realmente busca. Agora, nós temos plantado muitas árvores também. Nós temos realizado plantio, temos encaminhado os plantios que são de compensação ambiental para ambiente urbano. E eu falo para vocês, viu, que em algum momento é até difícil a gente colocar árvore na calçada, porque a população não quer árvore na sua porta. Todo mundo protege a árvore, mas quando a gente começa a escolher locais para realizar plantios compensatórios, eu de 1.000 árvores que tinha há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, um pouco antes da pandemia, de um único projeto de compensação ambiental, eu consegui plantar 700. 300 árvores, naquele momento eu não havia conseguido plantar. Por quê? Porque havia resistência da população em ter a árvore na sua própria porta. Então, é uma coisa que é sensível, tem muito de emoção e a gente com técnica, com ciência, tem que estar aí protegendo a população, porque num único vendaval, em algumas ocorrências aqui em Santos, nós já tivemos a queda de mais de 80 árvores. Nossa. E é isso que a gente precisa ter, o encontro das coisas. É o encontro e a inteligência agregada. Proteger os pássaros, proteger as árvores, proteger a população como um todo. Santos tem mais ou menos umas 40 mil árvores, não é isso? Se podar 110 por dia, incluindo sábado e domingo, seria uma média de 110 por dia, né? Você tocou num ponto que eu acho que vai assim realmente na veia do problema. É a gente manter um contrato de poda de uma forma permanente e contínua, que ele não se interrompa por algum período. Né? Que em algum momento a gente sabe, há contestações. Se você tiver um contrato de poda, que seja um contrato por mais longo prazo, você consegue fazer um planejamento. O que acontece? Se por algum momento há um gap, há uma interrupção, eu digo histórico, dados históricos, não estou falando de agora, mas em qualquer administração pública, se você tem um gap, uma interrupção daquele serviço, quando você retoma, você precisa retomar também o atraso que aconteceu. Isso prejudica o planejamento. Então, nós temos que também ter essa estratégia aí observada, para que o contrato seja permanente. Secretário, a gente sabe que um dos maiores problemas que a gente tem hoje na Baixada Santista, não especificamente na cidade de Santos, é o resíduo da construção civil. Eu digo problema até porque ele serve de base para aterrar áreas protegidas, né? Normalmente áreas em mangue, áreas de preservação permanente são aterradas com resíduo da construção civil. Não está na hora da gente fazer um programa regional
metropolitano das 9 cidades, para que não ocorra casos de, por exemplo, o resto de construção civil da cidade de Santos vá parar em São Vicente, ou de Cubatão venha parar no Guarujá. A gente não está na hora da região metropolitana ter essa fiscalização em conjunto das 9 cidades, para que a gente consiga ter esse controle, porque a gente sabe que o que a gente tem, a maior agressão ao meio ambiente é a terra-mangue. E a gente vê, principalmente na cidade de São Vicente, que tem um déficit habitacional de 40 mil unidades, sendo 15 mil déficit primário, que são aquelas pessoas que moram em cima de palafitas, e isso aí normalmente eles usam esse resto da construção civil para aterrar essas áreas. Então eu penso que é um momento que nós estamos vivendo que a gente deve propor algo regional para todos os municípios, né? Com certeza, o resíduo da construção civil tem sido um desafio há bastante tempo, é o famoso entulho, né? E nós entendemos, André, que falta sistema de controle. Hoje ainda apesar de ter legislação aqui em Santos já há muito tempo, mais de 10 anos, você tem uma legislação de que quando há uma demolição, precisa haver a entrega de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil na Prefeitura de Santos. Onde é calculado o volume daquela casa que vai ser demolida, é uma casa que vai virar um prédio. Isso é o nosso dia a dia aqui, normal. É a dinâmica urbana. Vai demolir aquela casa, é calculado um volume de entulho. Este entulho, ele precisa ser comprovado a sua destinação ao final da obra. Então, é feito um cálculo no início e uma comprovação no final de quanto volume foi descartado. E aonde? Nas empresas credenciadas e habilitadas a receber entulho. Se o empreendedor não apresentou estas comprovações, ele está sujeito a penalidades, porque precisa fechar a conta. Se é 2.000 metros cúbicos de entulho gerado numa demolição, ele precisa apresentar o certificado de transporte desse resíduo e de destino desse resíduo no mesmo volume. Ok, fechou a conta, está tudo certo, porque as empresas credenciadas elas estão habilitadas a reprocessar o entulho. O entulho ele é riquíssimo do ponto de vista de aproveitamento. O que acontece? É que alguns inteligentes, eles preferem não contratar o transporte correto, não contratar a destinação correta ou não fiscalizar, acaba optando pelo mais barato, tal, não contrata aquela caçamba correta, tal. E aí acaba, infelizmente, de alguma maneira, gerando resíduo no entulho. É onde a gente atua, nos mangues. Entulho no mangue é a geração de um outro problema, que é o aterramento do mangue, que vira ocupação irregular, que aí você tem problemas sociais, problemas de segurança, é o início de um outro segmento de problemas ali. A gente precisa realmente atuar. Nós temos realizado forças-tarefas em conjunto, através da Câmara Temática de Meio Ambiente do Condesb, conversei inclusive com a prefeita Raquel, e a gente fez já aqui recentemente forças-tarefas entre Santos e São Vicente, na divisa da praia, como na divisa também Saboá e Tambores, ações conjuntas, para que a gente pudesse, de alguma maneira, pegar esses caminhões sem o certificado. Mas somente com investimento em um sistema que a gente consiga enxergar a origem e destino dos resíduos, que a gente consiga rastrear as caçambas, que é um GPS, isso é normal, já acontece. Sim. Né? Praia Grande tem um sistema que é um sistema muito bom que funciona. A gente precisa também trazer, e é o que eu tenho pedido ao Estado, através da Câmara Temática, um investimento nesse sentido, que tem um sistema de controle único, igual o CPF da gente, né? Que a gente possa, de alguma maneira, fazer cruzamentos de dados e aí proteger os nossos mangues de forma efetiva. É uma fita, Cris, código de barra com sensor, Cris, fácil você hoje em dia. Toda antenada no futurismo, né? Você não vai perguntar para ele dos diálogos de cultura oceânica. Santos sediou o Encontro das Nações Unidas. Diálogos de cultura mês, oceânica. Né? Eu achei sensacional esse tema oceanos e é um tema que nós que moramos na praia, a gente acha que a praia é um pouquinho dentro da casa da gente. Eu sou uma cidadã chata. 6 da manhã, eu já estou na praia todo dia, e pensa numa cidadã chata, é a Cris Aragonha, a Raquel nem me aguenta, porque eu vejo, eu fico... A Raquel, prefeita? Eu tiro foto, eu mando 1 milhão de ideias para que a gente consiga melhorar a limpeza da praia, porque dá uma dó
de você ver resíduos, canudinho, o isopor, que ele não é reciclado, então não é reciclado, então tem muito isopor, tem muita sujeira, existe a educação, mas eu acho que a zeladoria, enquanto o povo ainda não é educado, você tem que ter 6 horas da manhã a turma fazendo a limpeza e à noite tem que ter dois períodos de limpeza, porque o peixe que está lá não tem nada com isso, que a gente é sem educação. Então vamos voltar aos diálogos. Então fala um pouquinho, secretário, desse projeto, bem bacana, é o fruto do seu mestrado, não é isso? Também, o mestrado tem a ver com ciências do mar, né? E a gente busca aplicar governança a essa cultura oceânica, né? A parte do poder público. O meu mestrado tem a ver com isso, né? Como que a gente controla, como que a gente mede. E a cultura oceânica é algo que a gente busca trazer para as crianças nas escolas, para que a gente possa entender de alguma maneira que o oceano começa aqui, na nossa praia, na nossa responsabilidade. Então, é corrigir o adulto de alguma maneira, né? Como a gente falou aqui de muita coisa que faz parte de corrigir hábitos. Sim. E incentivar, estimular, criar cidadania, né, nas crianças. A cultura oceânica passa por aí. E nós tivemos um evento mundial de diálogos da cultura oceânica pela Unesco em Santos. Santos teve a honra de receber e de alguma maneira foi entendido assim que nós temos enfrentamento do problema e metodologia para isso, para que a gente possa, de alguma maneira, provocar mudança na cultura oceânica e possa, nesse nosso país de 8.000 quilômetros, aí, de alguma maneira, contribuir com a mudança também. E foi um aprendizado, o encontro das Nações Unidas aqui, da Unesco? Foi do dia 10 ao dia 14 desse mês, né? Foi do dia 10 ao dia 14 de outubro. Eu, anteriormente, em junho, estive em Lisboa, né, na Conferência Global das Nações Unidas pelos Oceanos. Eu vou falar que Santos não deveu em absolutamente nada, muito pelo contrário, foi um encontro com qualidade excelente, acadêmica, de conhecimento, troca de experiências. Vários países estiveram aqui, várias empresas, segmentos que são de organizações não governamentais. E o tema diálogos da cultura oceânica, ele é tão assertivo porque ele provocou justamente esse encontro de saberes. Né, e essa troca de experiências, para que de alguma maneira a gente, na década dos oceanos, a partir de Santos, consiga realmente provocar mudança. E neste encontro, nós assinamos uma carta aos 9 secretários de Meio Ambiente da Baixada Santista, assinamos uma carta de compromisso de ações conjuntas de combate ao lixo no mar. Isso é muito bom, muito positivo. Não, posso só concluir rapidinho? Eu sou mãe de peixinho, né? Meu filho, ele é mergulhador comercial, então ele mergulha na Petrobras, mergulha em hidrelétricas, mergulha em rio, e ele sempre fala, mãe, nosso litoral aí perto de casa é bem sujo. Sempre fala isso, às vezes tem que fazer algum trabalho no porto, às cegas, que eles costumam falar, mergulho às cegas, você está fazendo as atividades sem visibilidade. E eu falei, tudo bem, nós temos um porto, então por si só, resíduos, navio, o barro, mas afastou um pouco, teria que ser mais limpo, né, secretário? Com certeza. A gente luta diariamente por essa qualidade ambiental, né? O seu filho vem em loco, a gente percebe que cada vez mais tem vida na Baía de Santos. Aqui tem baleia, tem golfinho, tem tartaruga sempre e tal. O que a gente precisa é verificar, não caprichar na irresponsabilidade e fortalecer aquilo que é nossa responsabilidade. Não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar. A gente precisa provocar mudança. A nossa praia tem que ser limpa, sim, e dá para ser limpa. E dá para ser limpa. Antes de terminar a edição de hoje, eu vou mandar um abraço para o Nenel, do Campo Grande, que conversou comigo no sábado no Jogo do Santos sobre opinião litoral. Também para a Sandra Helena, aliás, a Sandra Helena do Campo Grande, o Nenel do Rádio Clube. Agradecer o André Ursini e a Cris Aragoni a participação como comentaristas, o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, pela apresentação, por ter aceitado o nosso convite para participar do Opinião Litoral. Boa sorte na continuidade do exercício do cargo. Agradecer o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e principalmente agradecer a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 1h20, durante o período eleitoral, pouco depois da meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde por causa do Roda Viva, na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.
Eu pensava que a poda era